Bom, agora que nós vimos o que é aprendizagem de máquina, classificação e sua metodologia, certo? A definição de problemas, o treinamento desses algoritmos, o teste, a extração de features, fica a pergunta: qual algoritmo de aprendizagem de máquina utilizar? Bom, no campo da inteligência artificial existem diferentes tipos desses algoritmos. Aqui nessa aula eu vou apresentar para vocês 3 dos mais populares para a tarefa de classificação, que são as árvores de decisão, o Naive Bayes e a regressão logística. Bom, aqui nós não entraremos a fundo em cada um desses algoritmos, até porque precisaríamos de uma aula inteira para cada um deles. Então eu só vou descrevê-los brevemente e vou ensinar como é que vocês podem implementá-los utilizando essa excelente biblioteca do Python, que é o scikit-learn. Eu, inclusive, aconselho vocês a entrarem nesse site e lerem a documentação que eles provêm para diferentes algoritmos. A documentação é muito boa e vem acompanhada de exemplos de como utilizá-los. Então vamos começar pelas árvores de decisão. Basicamente, esse algoritmo, a partir de dados rotulados, eles geram árvores de decisão como essa aqui, que ajuda a classificar nosso dado de acordo com a tarefa que nós estamos levando em conta. Então aqui eu peguei um exemplo fora do domínio linguístico para demonstrar como esses algoritmos eles são populares também em outras áreas. Imagine um banco ou uma financeira que tem o histórico de crédito de algumas pessoas. Então tem aqui uma primeira pessoa que tem 31 anos de idade, recebe um salário de R$3.000, tem um filho, e a situação dele com aquele banco é de adimplente, ou seja, ele é um bom pagador. Existe aqui uma segunda pessoa que tem 28 anos, tem um salário de R$2.500 e tem 5 filhos. E o status dela é de inadimplente com o banco. E aqui existem outras pessoas com seus históricos de crédito, né? Então, outra pessoa com 43 anos que ganha R$400, tem 3 filhos e está inadimplente. E tem uma outra pessoa de 18 anos que ganha R$6.000, não tem filhos e é adimplente. Então, a partir dessa entrada, ou seja, a partir da idade de uma pessoa, salário e filhos, é possível treinar uma árvore de decisão para prever se aquela pessoa ela é adimplente ou inadimplente, ou seja, eu devo conceder crédito ou não. Então, a partir desses dados, essa é uma árvore de decisão que pode resultar do aprendizado. Então, pessoas acima de 30 anos com menos de 2 filhos recebem crédito, pessoas acima de 30 anos com mais de 2 filhos não recebem crédito, ou pessoas com menos de 30 anos, mas com salário maior que R$2.500 recebem crédito, pessoas com menos de 30 anos com salário menor que R$2.500 não recebem crédito. O outro algoritmo é o Naive Bayes. Ele é baseado no teorema de Bayes, que é um modelo probabilístico. Então aqui nós estamos trazendo o nosso exemplo dos nomes. Então, dado um nome, que eu extraio essas features aqui, ou seja, o primeiro caractere, o último caractere e o total de caracteres, eu quero a partir dessas features prever se um nome é feminino ou masculino. Como é que esse algoritmo ele funciona? Ele mensura a probabilidade de um nome ser masculino dado as features de entrada, assim como ele prevê a probabilidade de ser feminino dado também as features de entrada. Daí, a classe que obtiver a maior probabilidade é a classe que é escolhida como o gênero daquele nome. Então, aqui no caso eu tenho esse conjunto de treinamento, foi treinado as probabilidades a priori e a posteriori, e aí num caso de inferência, ou seja, de um novo exemplo como Andrea, é visto qual que é a probabilidade de Andrea ser um nome masculino dado as features desse nome, assim como é feminino. Vê-se que a probabilidade feminina é 0,041, diferente da probabilidade de ser masculino, que é 0. Então, como a probabilidade feminina é maior, se classifica Andrea como um nome feminino. E outro exemplo é a regressão logística, que é como se fosse um modelo neural. Então, aqui eu dou um exemplo bem interessante. Imagina que vocês têm a revisão de um produto, né? O computador é bem rápido, eu posso achar a representação vetorial TF-DF desse texto, essa representação é dada como entrada para todo esse mecanismo aqui, que eu não vou explicar em detalhes, e basicamente o resultado que esse mecanismo vai devolver é um valor y que vai indicar a polaridade positiva
ou negativa no caso de uma tarefa de análise de sentimentos. Então, nesse caso, para revisão, o computador é bem rápido, ele devolveria positivo. Então, vamos ver agora como que esses 3 diferentes algoritmos eles podem facilmente serem implementados com o scikit-learn no Python. Então, aqui para a árvore de decisão, a gente pode ler a documentação dela no scikit-learn. Aqui está o método que a gente vai utilizar, que é o Decision Tree Classifier. Tá? Aqui vocês podem ler um pouquinho mais sobre os parâmetros. E por último, aqui sempre, como vocês vão ver, tem as referências, caso vocês queiram ler e se aprofundar mais sobre as árvores de decisão, e tem um exemplo como utilizar. Tá? Então vamos aqui importar a biblioteca. Então, aqui eu vou importar o método Decision Tree Classifier, vou chamar de AD, tá? De árvore de decisão, vou instanciá-lo. E aí todo método de classificação no scikit-learn, ele tem um método chamado fit. O que esse método fit faz? Ele faz o aprendizado. A única coisa que vocês precisam passar aqui, como vocês podem ver, é a matriz X, certo? Que é a matriz de entrada, com as features do nosso elemento de entrada, e um vetor Y, que é o rótulo para cada uma das entradas, tá? Como a gente já calculou isso com a extração de features, como nós vimos no vídeo passado, a gente pode passar aqui, ó, X e Y. Só isso, tá vendo? Em 3 linhas de código, a gente treina uma árvore de decisão, tá? Tá treinada. E uma vez treinada, a gente pode utilizar essa árvore de decisão para classificar novos nomes. Então, vamos supor que eu tenho aqui um nome, Arnaldo. Tá? A gente pode usar aquele método que a gente criou, extrair features, né? Ele vai extrair as features de Arnaldo, certo? E essas features a gente pode dar de entrada para o modelo treinado, para a nossa árvore de decisão, utilizando o método predict. Tá? No caso, a gente dá uma matriz também, uma matriz com muitas entradas, aqui no caso é só uma, a gente faz assim, e ele vai devolver um valor, que no caso ele devolve um 0. Como nós vimos aqui, a gente deu o valor 1 quando é feminino e 0 quando é masculino, então aqui ele previu certo. Né? Posso fazer inclusive assim, previsão, if previsão igual a um print feminino, caso contrário, ele está masculino. Então, vamos tentar outros exemplos aqui. Joana, feminino, tentar Daniel, masculino, Rosana, feminino, André, masculino. Então, até agora ele acertou todos, né? Todos os nomes novos que a gente está passando, ele está acertando. Claro que ele pode errar também. E aí a gente vai ver mais para frente como é que a gente mensura o desempenho desses algoritmos. Bom, para o Naive Bayes é muito semelhante com o que a gente fez aqui. São 3 linhas de código também. A única diferença é que ao invés de instanciar o método Decision Tree Classifier, a gente vai ver qual que é o método do Naive Bayes, que aqui no caso é o Gaussian NB. Tá? Então eu posso vir aqui, ó, sempre a gente pode ler os parâmetros do método, sempre acompanhado com um exemplo. Né? Aqui está um exemplo, a gente pode imprimir essa classe. Claro, sempre depois leiam aqui os parâmetros, vocês podem ir mudando os parâmetros. Aqui no caso a gente está instanciando com os parâmetros padrão. Né? Então aqui eu vou chamar, ao invés de AD eu vou chamar de NB. E a gente roda aqui, o algoritmo está treinado. Tá? A gente pode vir aqui, ó, fazer o mesmo exemplo. Vamos ver então, ao invés do AD, a gente usa o NB, né, para o Naive Bayes treinado, ele prevê qual que é o gênero de André, dado suas features que foram extraídas aqui, que no caso a gente está utilizando de feature o primeiro caractere, o último caractere e o total de caracteres. Vamos ver. Então, masculino, Tiago, vamos ver, masculino, Joana, Antônio. Então aqui, né, o Naive Bayes cometeu um erro, né? Ele colocou Antônio como um nome de gênero feminino, quando na verdade é masculino, né? Então eles também cometem erros, mais para frente a gente vai ver como fazer a análise de desempenho. Então aqui por último, vamos ver a regressão logística. Também mesma coisa, 3 linhas de código, a gente só pega a implementação da regressão logística aqui no scikit-learn, no caso é esse modelo. A gente pode ler um pouquinho mais sobre o modelo, pode ver os parâmetros que a gente pode ir acertando. Por último, a gente pode vir aqui ver as referências
e importar um exemplo do modelo, né? Então aqui no caso eu vou importar a classe, que é esse método aqui, Logistic Regression. Vou instanciá-lo numa variável LR de Logistic Regression. Vou utilizar o método fit para fazer o treinamento dele, na nossa matriz de features, junto com os seus rótulos, certo? Ele treina o modelo e exatamente o mesmo código a gente pode utilizar aqui, utilizando um LR, né? Então, um nome aqui é Antônio, a gente extrai as features, passa como entrada para o método predict dessa variável LR, que contém a nossa regressão logística já treinada. Vamos ver qual que é a previsão. Ele também dá como feminino, né? Então ele também comete esse erro. Os outros nomes ele acerta, certo? Então, como vocês podem ver, em 3 linhas de código a gente faz o treinamento de um modelo de classificação a partir do scikit-learn, certo? Uma vez ele treinado, a gente pode utilizar para fazer a classificação de novos exemplos. Então, é mais ou menos assim que se dá a tarefa de classificação no Python.